Olá! Nessa nossa quarta aula, eu vou começar falando da teoria da informação de Fred Dretske. Dretske foi um dos primeiros filósofos no final do século XX, por volta entre 1960 e 1980, que resolveu pensar os fenômenos universais, não pelo viés da ciência e do empirismo, como vinham fazendo Quine e outros filósofos, tentando analisar o dado e a relação da verdade com o dado. Dretske optou pela informação. Ele foi o primeiro que transferiu esse foco da realidade do mundo do empirismo para o mundo da informação. Dretske era adepto da ideia do Shannon de que a informação existe objetivamente no mundo. Como é que foi mais ou menos o método de Shannon? Digo mais ou menos porque eu não vou explicar a matemática de Shannon. Mas eu posso dizer que era uma abordagem estatística que o Shannon aplicava à informação, para que ela se transformasse em unidade, fosse transmitida e depois fosse reorganizada em outro suporte para ser transferida. Essa ideia de que a informação é uma coisa objetiva, que está na natureza, influenciou Dretske, que começou a fazer a sua reflexão acrescentando o seguinte: a informação objetiva está no mundo, mas para que ela venha para dentro da nossa mente, é preciso que ela passe por uma espécie de filtro, de tradução, de codificação, para que o nosso cérebro possa então tirar conteúdo semântico do meio. Então, como é que ele pensou? Ele pensou o seguinte: a informação que a mente processa é o que ele vai chamar de informação semântica. Como é que a gente chega na informação semântica? Nós lidamos com o mundo de forma analógica, nós lidamos com a informação em arranjos analógicos, organizada nas várias formas de matéria e fenômenos, e essas formas analógicas de informação que nós percebemos são então traduzidas para uma informação digital, uma informação unitária, uma unidade, e essa informação digital guardaria uma relação com a realidade de 100% de probabilidade de que aquele conteúdo fosse pertencente àquela informação. Essa ideia do Dretske, de que a informação digital pode ter uma relação unívoca, corresponder a algum significado de forma estanque, se demonstrou um ponto frágil da sua teoria, uma vez que a gente não consegue se relacionar, chegar a essa relação, que ele chamava de probabilidade igual a 1, que é a mesma coisa que uma probabilidade 100%, uma relação garantida com a verdade. Seria um tipo, se R, então P, uma relação, uma implicação lógica. Exatamente por não conseguir chegar a essa implicação lógica definitiva que os modelos computacionais da mente não conseguiram lograr muito sucesso. Para Dretske, exatamente a filtragem que nós fazemos sobre a informação analógica é onde se revelaria o fenômeno intencional humano. Nós temos um problema nessa explicação do Dretske, que é o problema da representação que está implicada nesse processo de captar informação analógica, filtrá-la até a digital, e essa digital, então, que guardaria esse conteúdo, ela seria a informação semântica. Bem, para Dretske, não temos problema em utilizar um modelo representacionista, uma vez que a prática humana revela que nós vamos acertando, vamos refinando os conceitos, os conteúdos semânticos das nossas informações, que seria a base do conhecimento, pelo método do erro, do ensaio e erro. Para ele, se o erro melhora, conserta a informação, é porque nós estamos lidando, então, com a realidade, com a verdade do mundo real. Mas para os teóricos, para os filósofos, o problema do representacionismo não se encerra aí.
O problema do representacionismo é que nós temos que, primeiro, traduzir a informação do ambiente para uma espécie de código mental. Depois, esse código mental provavelmente tem que ser traduzido para um código neuronal. Depois, esse código neuronal para um código celular, ou depois para um molecular. E, afinal de contas, aonde estaria a ligação com o conteúdo? Né? Se tem todos esses níveis de representação que a gente não sabe nem quantos são para ultrapassar, fica difícil dizer aonde está conectado, aonde está a garantia de conteúdo semântico da informação. Bom, tendo em vista essa problemática que Dretske apresenta, né, nós vamos analisar uma outra teoria que resolve esse problema, que é a teoria ecológica e que a gente vai associar a Gibson. Gibson também foi um filósofo, também teorizou por volta dos anos 70, mas ele tinha uma abordagem ecológica de como nós lidamos com a informação. O que é uma abordagem ecológica? Não é só a questão do que a gente percebe com os sentidos. O fato de nós estarmos imersos no ambiente, de nós termos uma espécie de percepção estendida, de cognição estendida, a gente percebe com os nossos sentidos, mas também com o nosso corpo, e também temos noção dos nossos organismos, das funções que eles realizam, localização, tudo isso acaba influenciando na percepção que nós tiramos do ambiente e na informação que nós trocamos com o ambiente. O ponto de vista de Gibson é exatamente um ponto de vista não antropocêntrico. Ele quer colocar a relação da informação humana no fluxo de informações do universo. Então, nós, ao mesmo tempo que captamos informação do meio, agregamos informação ao meio, é por isso que nós transformamos ambientes devolutos em nichos, O nicho, a construção de um nicho é um bom exemplo para a teoria do Gibson, assim como a evolução. As transformações acontecem e elas seguem um rumo sem que nenhuma representação tenha que fazer parte desse quadro. É um não representacionismo que está exemplificado na teoria do Gibson. E o fato dela ser ecológica é exatamente por essa abordagem totalizante de que nós estamos imersos, nós somos agentes, e também sofremos a ação do meio. Gibson chama essas possibilidades do meio de affordâncias. As affordâncias, para Gibson, são exatamente tudo que o meio possibilita, tudo que é provável, que ele oferece, as condições, o espaço informacional onde a gente se mexe. Caracterizando essas duas filosofias, a de Dretske e a de Gibson, nós estamos caracterizando um problema da informação contemporânea, que é a decisão entre um modelo internalista de nós captarmos a informação, ou seja, quem faz o processo é a mente, A mente é que tem que tirar da informação analógica a sua filtragem, a sua reordenação e a sua tradução, o que seria um fenômeno exclusivamente mental e, portanto, ele pode ser considerado interno, ele acontece dentro do ser humano, E a outra vertente que Gibson representa seria uma espécie de externalismo. As coisas acontecem no ambiente onde nós estamos imersos e essa relação, essa interface de troca de informações entre os organismos e os seus ambientes, os seus meios, é que comporia, então, a mente humana. Tanto a concepção internalista de Dretske quanto a concepção externalista de Gibson, apesar deles considerarem informação como unidade do conhecimento ou como propriedade da interface, independente disso, os dois estão preocupados com a questão ética que nós hoje vivenciamos tão profundamente. Dadas essas novas formas abundantes de relação com a informação,
né? A pergunta que os dois filósofos se fazem é: esse fluxo informacional que está movendo a mente humana e que está movendo os ambientes, esse fluxo vai em direção a uma humanidade que a gente quer? Vai em direção a uma sociedade que atende aos desejos, aos anseios da espécie humana? Ou nós estamos nos deixando levar pelo fluxo informacional das affordances ou pelos fluxos informacionais, né, que não são controlados por nós, e esses fluxos estão nos levando aonde não é do nosso interesse? Pensando nisso, ambos os filósofos e outros vão propor uma ética informacional. A ética informacional, ela primeiro vai ter que lidar com questões muito contemporâneas, como, por exemplo, os conceitos de privacidade, presencialidade, identidade, né? São conceitos que agora, com o advento da internet, veja bem, nós somos a primeira geração na face da Terra com internet, né? A primeira que está tendo que repassar os conceitos que a gente julgava tão compreendidos como privacidade, né, visibilidade, mas não. Né? Com essa nova condição informacional, tecnológica e de compartilhamento de informação que a gente vive, a gente vai ter que repassar, né, o que é do interesse humano em relação à privacidade, em relação à identidade, né, em relação a compartilhamentos, para que a gente não perca o foco da história, né, e não caia novamente em concepções ingênuas, moralistas, epistemológicas já superadas pelo nosso conhecimento. Então, assim fica registrada a contribuição de Dretske e de Gibson para a filosofia da formação, e a gente se vê na próxima aula com outro aspecto.